Chegou um dia decisivo para o Grêmio. Na Copa do Brasil, o tricolor encara o Cruzeiro nesta noite aqui em BH, Minas Gerais. Eu quero contar um pouco dos bastidores, daquilo que vi na concentração tricolor, o ambiente dos jogadores, uma notícia bem positiva e a forma como o Renato está armando o time para o duelo de logo mais. Além, evidentemente, do mercado de transferências, porque teve rumor andando por aí. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Passa na KTO, te registra, usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa os jogos bem mais interessantes, bem mais divertidos, cara. Então não marca tocas, tem mais de 18 anos, passa na KTO. Até porque, passando as odds aqui, Grêmio e Cruzeiro. A bola rola às 8 da noite lá no Mineirão e a vitória do Cruzeiro tá pagando 2. O Grêmio é a zebra. O empate pagando 3,33 e a vitória do Grêmio 3,66. A odd gremista lá na KTO te diverte. Se estiver confiante, com responsabilidade, sempre. Quero falar com vocês sobre as últimas horas. Eu estou em BH, como todos sabem, mas o tricolor encerrou a sua preparação em Porto Alegre, em um trabalho com portões fechados que foi comandado pelo técnico Renato Portaluppi. O mistério, evidentemente, é um componente no time, mas é verdade também que dificilmente nós teremos algum tipo de surpresa na escalação, de mudança de última hora. O Renato ele aproveitou muito os últimos dias e os últimos 2 jogos especificamente, para montar esse time e dar moral para que esses jogadores consigam a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. O tricolor acabou divulgando a lista de relacionados com destaques, tá? Com alguns nomes que nós precisamos destacar aqui. O primeiro deles é Cuiabano. Cuiabano aparece entre 5 laterais, tá? É o Cuiabano e mais 4. Isso não é comum. Cuiabano, ele chega como lateral, tá escrito ali na lista, inclusive, não tem como discutir, mas ele é um lateral fake, tá? Ele é um lateral fake e eu justifico. O Cuiabano não foi relacionado por ser lateral, ele foi relacionado pelo fato de ter jogado muito bem na avaliação interna no duelo contra o Atlético, numa linha mais ofensiva. Não está errado você pensar que o Cuiabano é um atacante, tá? Um extremo, um jogador de beirada. O Renato está vendo ele desta forma. Não à toa, acabou não relacionando o Nathan Fernandes, por exemplo, que é um jovem que o Renato considera muito, utilizou inclusive contra o Atlético Paranaense, mas é um garoto, recém debutou entre os profissionais. O Cuiabano tem um pouco mais de casca e o Renato, depois que viu ele jogando bem, com confiança contra o Atlético, acaba colocando na lista de relacionados como um falso lateral, na verdade é um atacante, você pode ter certeza disso. O outro destaque da lista de relacionados foi o goleiro Adriel. Algumas pessoas esperavam que Breno pudesse aparecer, afinal de contas é um revezamento e é um jogo extremamente importante. Colocar o Adriel punido, será que Renato faria isso depois de ter punido o jogador, aquela história toda? E o Renato fez, colocou o Adriel sim, o Adriel foi muito elogiado no bastidor depois do jogo contra o Furacão, e ele está aqui em BH, sendo a alternativa do Gabriel Grando, e que fique claro, é a alternativa do Gabriel Grando. O Grando começa como titular sem dúvida nenhuma. Mas o Ribeiro Neto, meu colega lá da Rádio Bandeirantes, ele tem uma tese que eu não julgo muito errada não, tá? O Adriel é um pegador de pênaltis, vocês sabem disso, a gente destaca, há muito tempo isso aqui no A Dupla, antes mesmo do Adriel ser uma opção para o gol do Grêmio, lá quando ele era o 4º jogador da hierarquia. É pegador de pênalti sim. Será que o Renato não tá pensando nisso? Será que o Renato mudaria o goleiro, num final de jogo, vendo que as coisas estão se encaminhando para uma decisão? É a tese do Ribeiro, eu acho ela extremamente boa, inteligente, e o Adriel tá na lista de relacionados, Essa é uma virtude dele, se o Renato fizesse, não surpreenderia muita gente, não. O provável time é esse que aparece aí na tela: Gabriel Grando, Bruno Vini, Bruno Alves, Kahneman, com Fábio Vilhaçante, Carbajo, Reinaldo, Cristaldo, Bitelo e Luizito
Soares, o provável time tricolor, para o enfrentamento desta noite, 8 horas aqui em Minas Gerais. O Bruno Alves foi o jogador que atendeu a imprensa na chegada aqui na capital mineira, tá? Lá na concentração do Grêmio. O tricolor chegou por volta de umas 5h20 por aí, foi recepcionado por poucos torcedores, mas tinha uma galera por lá. E o ambiente era de concentração máxima e o Bruno tentou transparecer esta concentração. Bruno Alves, que é um dos líderes desse vestiário do Grêmio, um jogador extremamente inteligente para falar. Eu, inclusive, falei na hora da Dupla KTO, que é o programa aqui do A Dupla, das 10 da noite às 11 da noite, uma horinha, papo Tiger Junk e meu sobre os bastidores, uma conversa com vocês. Eu relatei pro Tiger que o Bruno, ele passa uma energia muito forte, sabe? E deu para perceber mais uma vez isso na entrevista. Ele destacou a maturidade do time, né, para um momento de decisão, que é preciso ter concentração, que os jogadores estão cientes, conversaram sobre isso, né? Relatou que há uma evolução notória e, consequentemente, né, um aumento de confiança depois do ingresso do esquema com 3 zagueiros. Eu gostei muito da entrevista pela forma como o Bruno Alves se comportou em frente aos microfones, ele transpareceu algo muito legal. Inclusive, eu tenho um relato de uma pessoa que estava no voo, tá? Viajou com os jogadores e o relato é extremamente positivo, tá? O que se fala é que o voo, os atletas, eles estão demonstrando uma maturidade, uma confiança, na verdade, no trabalho muito grande. Confiança de que é possível sim vencer aqui em BH. Confiança de que é possível sim, que o Grêmio tem capacidade de eliminar o Cruzeiro em Minas Gerais, sendo um time forte, brigador, competitivo. Esse ambiente foi transformado nas últimas semanas depois do Clássico. Esse ambiente foi transformado depois da mudança do esquema tático. E as pessoas que convivem no dia a dia com o Grêmio estão relatando isso. E é exatamente este motivo anímico que coloca, né, digamos assim, uma carga mais positiva para o duelo que nós vamos ver bem de pertinho lá no Mineirão. Por falar em Mineirão, 1.300 gremistas estarão presentes, é a carga de ingressos que foi colocada à disposição. O Mineirão ele estará com uma capacidade reduzida, na casa dos 42 mil torcedores. De qualquer forma, tá, o Grêmio estará lá representado. Uma boa sorte a todos os torcedores que por lá estiverem. Uma curiosidade sobre a concentração do Grêmio, fiquei horas naquela concentração lá. Os jogadores ficam nos seus quartos, né? A gente não tem muito contato. Mas eu vi o Soares andando de um lado para o outro e vi uma visita. A visita ilustre foi do Nicolas, lateral esquerdo, que jogava no Grêmio até o final de 2022. O Nicolas hoje defende as cores do América Mineiro. Ele foi lá, levou um presente, uma camisa, recebeu uma camisa do Bitelo também, depois foi embora. Foi um clima bem agradável, foi a única visita especial, né, que a delegação recebeu desde que chegou aqui em BH. Para a gente começar a fechar o nosso diário do Grêmio KTO, eu quero falar sobre uma informação fora de campo, tá? Uma especulação de mercado, e vocês sabem que essas especulações elas aparecem com alguma frequência, tá? Cristian Oliveira, conhece? Jogador de 21 anos, este atleta que está vinculado ao Almeria da Espanha, tá? Mas atua, né, neste momento pelo Boston River do Uruguai, estaria na alça de mira do tricolor. Ele foi oferecido, é um jovem, 21 anos, um jogador que tem uma capacidade bem interessante, foi oferecido, mas o Grêmio fez uma avaliação, gostou das características, do perfil do Christian, mas não vai investir. E o motivo é, quando o Grêmio fez contato com o Almeria da Espanha, tá? O que foi passado é que eles só negociariam pelo valor de $1,5 milhão. Essa informação me foi repassada pelo Caliel Dornelles, repórter lá da Rádio Bandeirantes. Então, assim, não tem porquê. A ideia do Grêmio era tentar um empréstimo de 1 ano e meio até o final de 2024, pagando só o salário que não é alto e ver se ele vai dar certo. Se desse aí, né, você tenta uma negociação em definitivo. Não foi o caso, como o Almeria quer grana na lata e o Grêmio não tem para pagar, este acordo está praticamente descartado, certo? Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte do A Dupla. Não esquece que mais cedo nós falamos a respeito de um assunto bem importante para o tricolor, e ele está na tela. É a situação do zagueiro Natan, porque ele pode reaparecer. É isso aí, o Natan pode reaparecer e eu explico essa história aí, é importante para o grupo, tá? Você vai entender. A gente se vê. Tchau, tchau.